Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aplicações de inteligência artificial no universo jurídico. Aqui é uma agenda que eu preparei para a conversa de hoje, então vou me apresentar, vou falar um pouquinho sobre esse mundo hiperconectado, vou falar um pouquinho sobre o cenário jurídico Brasil e mundo e um pouquinho sobre essas startups dedicadas ao mercado jurídico, né, as chamadas Law e Legal Techs. E por fim, vamos trabalhar um pouco alguns cases e pensar um pouco de algumas aplicações que já ocorrem no universo jurídico com o uso de aprendizado de máquina. Bom, meu nome é Vitor Saldanha, sou formado pela Faculdade de Direito de Curitiba, vim para São Paulo, já estou aqui há algum tempo, fiz GV e hoje sou mestrando em Direito Comercial pela PUC e vou escrever sobre decisões algorítmicas como ponto de estabilização das relações de mercado. Sou Head of Legal da Semantics, uma startup voltada para a parte de Big Data, Inteligência Artificial e IoT, e sou membro do Conselho da Associação Brasileira de Inteligência Artificial também. Aí eu acho legal a gente começar a pensar um pouquinho sobre esse novo mundo, né, entre aspas, que a gente está vivendo, esse mundo hiperconectado. Tem um slide que eu vou passar agora que ele mostra um pouco dessa evolução temporal, de como as coisas estão mudando, né? Então vou apresentar ele aqui para vocês. E a tendência é só aumentar, a ideia é que passe tudo para o telefone celular, para o smartphone, né? E aí a gente se pergunta qual é realmente o impacto dessa revolução no universo jurídico. E para a gente entender qual que é o impacto dessa revolução dentro do mercado jurídico, a gente precisa entender um pouquinho mais, um pouco da história da inteligência artificial e um pouco dessas novas tecnologias disruptivas. E é um pouco isso que eu vou falar agora. Muita gente pensa em inteligência artificial, pensa no Skynet, pensa no domínio das máquinas, mas acho que a gente tem que deixar isso um pouco de lado e deixar isso para o cinema e para as obras de ficção científica, né? Por mais que a gente fale muito sobre inteligência artificial hoje em dia, o conceito e a idealização por trás do aprendizado de máquina ela é antiga, né? Ela vem desde a década de 50 até alguns trabalhos anteriores na década de 40, falando sobre essa ideia que máquinas pudessem replicar o conhecimento humano. Então, lá em 56, aqui a gente tem os considerados pais da inteligência artificial, tem o John McCarthy, tem o Marvin Minsky, que são grandes expoentes nessa ideia do aprendizado de máquina, da construção da inteligência artificial. E por que ela é tão antiga e ela agora que está começando a florescer? Naquela época, a gente não tinha dados suficientes para que a máquina pudesse aprender. E a gente também não tinha capacidade computacional de processamento desses dados. Então, você tinha uma escassez de dado e você não tinha o poderio computacional que é necessário para que a máquina consiga realizar o trabalho dela. Então, por isso que, por mais que a gente tenha esse conceito lá de trás, é só agora, com o advento de algumas tecnologias, que a gente começa a pensar na possibilidade real de aplicar inteligência artificial. E a gente já teve alguns avanços muito importantes nessa seara, né? Tem dois grandes exemplos que são muito colocados por todos, que na década de 80, o Garry Kasparov perdeu para uma máquina da IBM. Tem muita gente que questiona se teve realmente aplicação de inteligência artificial ou não, mas o certo é que foi conhecido como o homem contra a máquina, né? O Garry Kasparov é um grande mestre do xadrez e a IBM conseguiu replicar os movimentos no tabuleiro para conseguir vencer o atual grande mestre do xadrez naquela época. E um exemplo mais recente é o exemplo do jogo Go, em que a Google desenvolveu uma máquina, né, e fez o DeepMind Challenge Match com o Lee Sedol, que era o atual campeão do jogo, a família dele inteira. É um jogo muito mais complexo que o xadrez, o número de possibilidades de movimento são muito maiores, e a máquina conseguiu também ganhar do humano. Então, isso são grandes exemplos que mostraram a capacidade da máquina de realizar essa replicação do conhecimento. Mas, apesar dos avanços, a gente ainda está caminhando muito para que a máquina consiga realmente replicar de forma adequada o conhecimento. Por exemplo, aqui, se a gente pedir para uma máquina e subir essas imagens, ela vai ter dificuldade de identificar onde é um chihuahua e onde a gente tem um muffin.
Então, você tem essa dificuldade ainda da máquina. A máquina também vai ter dificuldade de encontrar onde está o Obama. Porque justamente por essa ideia da parceria entre máquinas e humanos. Máquinas são muito boas, por exemplo, em encontrar padrões, processamento de dados, a parte de linguagem natural. Ela consegue trabalhar isso de uma forma muito mais escalável que o ser humano, mas ela não tem ainda toda a capacidade do ser humano de identificar e de pensar em metáforas, a moral, a imaginação. Então, tudo isso são tarefas que o ser humano hoje trabalha em conjunto com a máquina, porque a máquina ela precisa desse input para conseguir realizar o output, né, o resultado que ela deseja. E aí, de um tempo para cá, surgiram algumas tecnologias, né? Acho que a grande primeira tecnologia disruptiva que a gente pode trazer aqui nesse momento é a cloud, né? A parte da nuvem. Acho que antigamente, pelo menos os mais velhos, sempre tinham aquela questão, por assim, me dá um disquete, coloca num CD um determinado arquivo, me passa de alguma forma esse documento, e isso gerava uma série de problemas de eficiência, etc. Você tinha um problema em relação a isso. Até que surgiu o famoso servidor, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar ou escutou a expressão, deu pau no servidor, né? O servidor era um sistema que conseguia fazer essa conexão, mas ele era muito dispendioso também. Ele tem toda aquela questão de estar num ambiente refrigerado, tinha todas algumas questões que geravam também um problema e que não conseguiam abastecer de forma correta a necessidade que as pessoas estavam demandando. E aí surge a nuvem, né? A nuvem ela surge nesse conceito também para conseguir, de certa forma, conseguir manter esses documentos em algum local. E aí é engraçado que as pessoas, tá na nuvem, mas a gente tem que sempre lembrar que em algum lugar do mundo essa nuvem está lá, tem um hardware, né? Tem uma máquina que está armazenando todos esses dados. Aí surgiram as grandes clouds hoje que a gente tem no mercado, que é a Amazon, né, a AWS, a Google e a Microsoft Azure, são nuvens hoje, existem outras nuvens no mercado, mas essas são as grandes principais nuvens que hoje estão disponíveis para utilização. E aí, por exemplo, nesse período em que a gente vive, principalmente nesses últimos meses, discussões sobre LGPD, você também começa a pensar em algumas coisas sobre o local onde estão sendo armazenados esses dados. Então, à medida em que a tecnologia avança, ela também vai criando novos questionamentos para os operadores do direito, que é preciso que o advogado, né, todo mundo que atua nessa área, entenda um pouco disso para conseguir achar o melhor caminho para a resolução de possíveis conflitos. Uma outra tecnologia que é muito legal e que hoje também está na boca de todo mundo é o Big Data, né? Hoje se fala muito em Big Data, começou a se falar quando tinha os 3 Vs, né? Volume, velocidade e variedade. Hoje se fala nos 5 Vs e tem gente até que já fala hoje nos 8 Vs do Big Data. Eu particularmente considero o Big Data uma questão de volume, né? Um número absurdo de dados, um volume que você precisa de tecnologias que consigam estruturar, armazenar esse dado e processar esse dado. Muito disso ocorreu tanto pela captura de dados e muito proveniente também da tecnologia de IoT, né, Internet of Things, que tem uma possibilidade grande de captura de dados. A gente hoje tem esses aplicativos que são engraçados até certo ponto, né? Quem você é no Game of Thrones, qual princesa da Disney você é, ou esses aplicativos que acabam alterando a tua afeição. Só que toda vez que a gente dá o aceite, por exemplo, em termos de uso e condições desses aplicativos, a gente está liberando uma série de dados que estão sendo processados e estão sendo utilizados para, de certa forma, apresentar a nossa personalidade para o mercado. Então, desde que a gente vive nesse mundo do data-driven economy, esses dados eles são muito importantes, a ponto do Yuval, por exemplo, falar nessa tendência do dataísmo, né? Viver esses dados. Uma outra tecnologia, que na verdade não é tecnologia, mas é muito importante, é a questão da estruturação de dados, né? Hoje você tem inúmeros dados, são coletados N formas, esses dados eles estão no mercado, eles estão na maioria dos data centers e as empresas coletam esses dados e realizam tratamento desses dados, mas para que as empresas realizem e esse dado ele possa servir de alguma coisa e que ele possa ser inteligível, ele tem que passar por um processo que a gente chama de estruturação de dados, né? Então, você tem os dados não estruturados e os dados estruturados. Eu gosto de trazer essa analogia, que é justamente a possibilidade do ser humano ter energia, né? O ser humano precisa ter energia, ele precisa consumir alimentos. Então,
O dado estruturado e não estruturado, ele segue mais ou menos a mesma lógica. Você tem um alimento que ele não está pronto para consumir, então você tem que realizar algum preparo, né? Por exemplo, aqui, o ovo. Você vai cozinhar, você vai fritar, você vai fazer alguma coisa com esse ovo, você vai ingerir, o teu corpo, as tuas mitocôndrias, as células vão realizar toda a parte de processamento biológico e isso vai te dar energia para você fazer as suas atividades. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente vai pensar em alguma aplicação ou quando você quer extrair alguma informação de um documento jurídico, por exemplo. Hoje você tem técnicas como o Web Crawler, que é baseado no conceito de RPA, que é a parte de Robot Process Automation, que você faz o quê? Você captura esse dado, por exemplo, você captura uma petição inicial, você captura uma contestação, você captura uma decisão, você captura um alvará, só que você às vezes não consegue trabalhar com aquele documento. Você precisa primeiro transformar aquele documento. Então a gente pega o PDF, a gente vai passar alguma técnica, por exemplo, uma técnica de OCR, vai transformar aquele documento no arquivo TXT para a gente conseguir a informação, colocar na máquina, esse algoritmo vai rodar e ele vai me trazer o resultado. Então há essa questão de trabalhar o dado antes de realizar qualquer processo, muito antes da gente falar no algoritmo, no aprendizado de máquina. Um exemplo, por exemplo, é um alvará judicial. Né? Você tem um documento aqui na direita, você vê que na esquerda, perdão, você vê que é um documento que foi extraído do site do tribunal. A máquina fez essa captura automatizada desse documento, mas a máquina, se eu quiser responder, por exemplo, qual é o banco, eu não consigo, às vezes, dependendo da formatação do documento, antes de realizar todo esse trabalho de estruturação. Então, para eu responder o banco, para eu responder o valor, para eu responder se tem invalidade esse alvará ou não, eu preciso passar por essa visão, né? Eu preciso passar por esse processo de estruturação do dado, né? Então a gente viu toda essa questão da revolução tecnológica, do processo de nuvem, big data, estruturação de dados, e aí a gente entra na famigerada, né? Acho que é a buzzword da moda, né? Falar sobre artificial intelligence, né? E o que é a inteligência artificial, né? Eu, particularmente, gosto do conceito do Niels Nilsson, que é um professor de Stanford, e ele simplesmente abstrai isso e fala: inteligência artificial é o desafio de criar máquinas inteligentes, né? É você conseguir que a máquina realize algumas atividades para você e cada dia essas atividades vão ser mais complexas. Eu gosto também de trabalhar muito com o conceito do Nick Bostrom nesse livro Superinteligência, que ele faz toda uma contextualização sobre como a inteligência artificial começou, como ela está hoje, e ele usa muito o conceito da Weak AI e da Strong AI, né? Ou seja, existe um período, que é o qual nós vivemos, que a gente vive um período da inteligência artificial ainda fraca, né? A gente vai chegar num ponto em que a gente vai viver uma inteligência artificial forte, né? E aí a gente vai ter uma série de questões que a gente vai precisar entender, mas hoje a gente ainda vive esse mundo da inteligência artificial fraca, a despeito de todo o potencial que esse conceito de aprendizado de máquina tem. E aí, quando a gente começa a entender esse desafio de criar máquinas inteligentes, a gente começa a pensar em algumas técnicas, né? Algumas delas, a gente pode começar com machine learning, que tem ali as suas subdivisões, como aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e toda a parte de reinforcement learning, né? Que é aquele aprendizado por reforço. Então, o programador, né, ele acaba entendendo, por exemplo, no reinforcement learning, ele roda, ele tem um resultado, aí ele pega um pedaço daquele resultado, ele joga de novo e ele vai aprendendo, a máquina vai aprendendo por reforço. Você tem modelos que são modelos não supervisionados, que a própria máquina ela vai encontrar características similares, por exemplo, quando a gente pensa em clusterização, que é uma ideia de agrupamento, então ela mesma vai realizar esse agrupamento de dados que tem alguma relação uns com os outros, e você tem o aprendizado supervisionado, que é quando o humano vai taguear os dados, né? O humano ele vai grifar, ele vai de alguma forma planilhar os dados para que a máquina aprenda com esses dados, né? De uma forma bem simplista e básica de trazer essa primeira versão, é um pouco isso que a gente trabalha. E você também tem o Deep Learning, né? Que é uma subdivisão, né? Como o próprio nome diz, é uma linguagem um aprendizado mais profundo, né? Ele é muito baseado na capacidade e inspirações biológicas do próprio neurônio do ser humano, na forma de conectividade que a gente tem, e ele é muito utilizado para reconhecimento de imagem, né? Então, hoje todo mundo quando faz aquele onboarding digital para fazer um cadastro num banco digital, ou quando um algoritmo precisa reconhecer uma imagem, então o Deep Learning, os algoritmos de Deep Learning eles atuam bastante nessa seara.
E aí, quando a gente pensa em tudo isso, inteligência artificial, machine learning, deep learning, nuvem, a gente também começa a se questionar sobre o futuro, né? Então, o futuro ele vai trazer alguns questionamentos, e hoje ele já traz, sobre a questão, por exemplo, do desemprego, sobre a questão dos vieses, né? As bias, né? Da máquina, dos algoritmos. Hoje a gente tem casos de pessoas que têm, por exemplo, um seguro negado por um determinado local que elas moram, pela etnia e etc. Hoje, alguns programadores já, por exemplo, para concessão de crédito bancário, não usam o gênero, né? Então, você vai começar a ter uma série de questões sobre segurança, sobre a questão de direitos dos robôs, dessa questão de uma renda básica universal para que as pessoas possam ter, caso elas sejam substituídas a sua tarefa seja substituída por um robô. Então, são algumas questões que a gente vai começar a enfrentar e o advogado vai precisar também estar junto. Acho que muda muito o perfil do profissional do direito, ele tem que ser mais interdisciplinar, ele tem que procurar entender um pouco mais desses questionamentos, até porque o judiciário vai mudar, a operação dos clientes vai mudar, então é muito importante que a gente tenha essa abertura e aprenda também com as outras disciplinas. E aí, quando a gente pensa no judiciário especificamente, então a gente fez esse apanhado dessas tecnologias, mesmo que de forma breve, a gente pensa no Poder Judiciário Brasil e mundo, e a gente começa a pensar na administração do Poder Judiciário, né? O Brasil, ele é o país com o maior número de processos judiciais do mundo, né? Um país que é muito litigante, entre aspas, né? Ele realmente é um país, a gente costuma brincar que o brasileiro não conhece seus direitos, né? Ele pode até não conhecer, mas que ele vai atrás, ele vai, né? A gente tem um número absurdo de demandas judiciais, né? A gente tem uma barreira muito aberta, né? Hoje praticamente você não tem barreiras, tem juizados especiais com justiça gratuita e etc. Por um lado é bom, mas por um lado gera esse passivo também, esse volume extraordinário de demandas judiciais. E aí, quando a gente pensa no volume, a gente pensa também no custo, né? O custo do Poder Judiciário brasileiro hoje, ele é quase 2% do PIB, né? Se você comparar com qualquer outro país da OCDE, país em desenvolvimento, você vai ter um judiciário muito mais barato, né? A gente tem um judiciário muito caro e um judiciário que tem um crescimento muito exponencial. Se a gente pensar de 2019 a 2018, a gente teve um incremento de quase 70% no orçamento do Poder Judiciário. Quer dizer, ele é um Poder Judiciário caro, ele é oneroso, né, portanto, e ele é ineficaz e muitas vezes não traz a segurança jurídica tão necessária para os operadores do direito e para a sociedade como um todo. E um pouco desse desafio que a gente tem é conseguir transferir parte desse valor que hoje é despejado basicamente em despesas, salários, encargos e outros benefícios em geral para a tecnologia, né? O judiciário ele precisa cada vez mais se transformar, né? Ele precisa de certa forma trazer mais eficiência, mais segurança jurídica para a sociedade como um todo. E a boa notícia é que a gente tem uma taxa de digitalização bem alta dos processos, apesar de ainda não existirem APIs, né, que é um conceito de interface em que essas pessoas conseguem coletar o dado de forma mais simples, é um judiciário muito digitalizado. Então, a gente consegue, de certa forma, buscar essas informações, estruturar esses dados, trabalhar esses dados para que a gente consiga gerar informações, para que a gente consiga aplicar esses modelos e trazer um benefício tanto para o advogado, quanto para o departamento jurídico e quanto para o próprio judiciário, né? Você consegue trabalhar essa visão e a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns cases e alguns exemplos que já estão acontecendo hoje no Brasil e no judiciário. E aí, quando a gente pensa no mercado, né, mercado de Lawtechs, quando a gente pensa um pouco na academia também, acho que um ponto de provocação muito importante é a educação. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. E eu, particularmente, acho que ainda se pensa muito no direito romano, em brocar dos latinos. Não que eles não sejam importantes, eles são muito importantes para a construção técnica, mas eu acho que a gente precisa mudar um pouco, porque hoje, quando o acadêmico de direito sai para o mercado de trabalho, ele se depara com esse tipo de notícia, né? The robot lawyers are here and they are winning, né? Então, os robôs estão aqui, eles estão ganhando, os advogados podem ser a próxima profissão a ser substituída pelos computadores, e essa guerra entre a inteligência artificial e os seres humanos, né? E aí o profissional do direito, basicamente, se sente perdido, né? Poxa, eu estava estudando até agora alguma coisa, você está me falando sobre Python, inteligência artificial, machine learning, deep learning, então a gente precisa, de certa forma,
conseguir equalizar esse problema. E aí, quando a gente pensa no mercado do Brasil, a gente tem esse landscape, né? São algumas startups voltadas ali, cada uma no seu nicho, então desde a produção de conteúdo, da extração desses dados públicos, softwares de RP, né? Que é aquele software de gestão, né? Workflow jurídico, você tem soluções de redes profissionais, a parte de ODR, né? Que é Online Dispute Resolution, você tem algumas startups focadas nesse setor, automação de documentos. E você também tem as empresas que trabalham com analytics e jurimetria, que é justamente essa ideia jurimétrica de trabalhar o pilar computacional, estatístico e jurídico ao mesmo tempo, que gera esses modelos preditivos e são os modelos que mais utilizam de tecnologias de inteligência artificial. Aí, quando a gente pensa no mercado americano, a gente também tem um mercado muito grande, lá por conta do ideário, da forma processual, desde a common law até a aplicabilidade cultural do direito, você tem ali algumas outras visões, como o e-discovery, né, que são soluções que buscam alguns documentos antes do próprio litígio ou durante o litígio. Você tem a parte de análise de contratos, você tem ali também a divisão para escritórios e empresas, mas é um mercado também muito aquecido. Muito aquecido e um investimento muito alto, né? Você tem ali soluções, por exemplo, como a Kira Solutions, que recebeu um aporte bem alto, a BlueJay, que é uma solução de tax, né? Você tem a Big ID, que é uma empresa que trabalha muito nesse mercado de compliance LGPD, de DPR, né? Você tem a ClausMatch também na parte de contratos, então você tem várias soluções nesse mercado que recebem um investimento muito pesado. Estados Unidos você tem, França você também tem inúmeras tecnologias, inúmeras startups focadas nessa parte de gestão e criação de documentos. Você tem soluções de análise preditiva, como a Doctrine. Você tem ali criação e gestão de empresa, defesa. Então, você tem uma série de soluções também voltadas para esse mercado. Então, é um mercado realmente muito promissor, né? O mercado é muito grande. Por exemplo, no Brasil, você tem mais de 1 milhão de advogados, você tem mais de 100 mil escritórios de advocacia, então é um mercado que é muito carente da aplicação de tecnologia e quando percebe que a tecnologia pode realmente ajudar, você vê que tem um campo absurdo de possibilidades, né? E aí, caminhando para o fim, vou trazer aqui alguns exemplos e pensar com vocês algumas questões que já utilizam inteligência artificial, né? A gente pode começar aqui, eu trouxe alguns exemplos. Tem o robô Vitor, por exemplo, no STF, que é um robô que utiliza várias técnicas, utiliza técnicas de machine learning e ele utiliza técnicas também de natural language processing, né, que a gente chama de NLP, que são técnicas para que elas conseguem analisar o processamento natural, ela consegue analisar o texto, né, como o direito majoritariamente é escrito, você utiliza essas técnicas de NLP para conseguir fazer a compreensão do texto. Então, o objetivo do Vitor, no final do dia, é ele justamente conseguir analisar os recursos extraordinários e verificar se existe repercussão geral ou não. Então, ele faria ali algumas análises do texto para verificar essa análise. O mesmo acontece com o Sócrates, que é o robô do STJ, que em vez de fazer no extraordinário, faz no especial para ver se é atrelado com algum recurso repetitivo ou não. Então, trabalha ali também aquelas mesmas tecnologias para que o usuário consiga ter essa visão. O Corpus 927, que é recente, acho que todo mundo que pesquisou alguma legislação no site do Planalto, por exemplo, viu que existem alguns ícones ao lado dos artigos, e ele também faz relação com jurisprudência, relação com o texto de outras legislações. Então, ele faz o quê? Ele também trabalha o texto, e faz essa correlação justamente para auxiliar a rotina do advogado, né? Então, ele trabalha essa visão. Você tem o Sinapses. O Sinapses é um projeto do Tribunal de Justiça de Rondônia que pretende fazer toda a parte de automação do fluxo do juízo de admissibilidade recursal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser da primeira instância, prolatada a sentença, interposto o recurso, você tem aquela parte do juízo de admissibilidade. A ideia é verificar se o recurso está tempestivo, se quem assinou tinha poderes, se foi recolhido a guia no valor correto, se teve participação do MP ou não, para chegar no segundo grau já feita essa análise de forma automatizada. E aí, numa certa maneira também, trazer uma minuta de um voto
do desembargador que mais se aproxima daquela determinada discussão. Então, seria um robô que faria uma leitura das peças em primeira instância, conseguiria entender ali mais ou menos do que foi tratado, faria o juízo automatizado de admissibilidade e geraria um projeto, né, de acórdão, né, para o desembargador trabalhar em cima dele. Você tem o Hércules, você tem o robô Elis também, tem alguns que são mais baseados em chatbot, tem alguns que são baseados mais ali para otimizar um pouco da rotina, né? E aí, bom, pessoal, acho que era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que a ideia é, quando a gente pensa em aplicação de inteligência artificial, eu acho que é muito importante que a gente entenda um pouco, pelo menos, que a gente consiga conversar e entender como ela funciona, quais são as dificuldades, o porquê é tão importante o ser humano tá junto da máquina, né, para evitar uma série de situações. Cada dia mais a gente escuta e trabalha no mundo de dados, né? Agora ainda mais com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai ter uma discussão muito grande sobre isso. E a ideia da máquina, eu acho que é muito no viés de auxiliar e otimizar a rotina do operador do direito, ajudar o advogado no dia a dia. Eu acho que o profissional do direito ele tem que ser um profissional que vai trabalhar de uma forma a entender essa dificuldade, entender as dores do cliente. A gente fala muito em dor nesse mercado mais corporativo, mas entender qual é a visão que o cliente precisa e atender da melhor forma, atender e se debruçar naquilo que realmente ele precisa fazer, né? Então, acho que a máquina ela consegue auxiliar a tomada de decisão do advogado, acho que ela consegue melhorar muito a eficiência operacional do advogado, desde o advogado que tem um escritório que é autônomo, tem um escritório individual, até grandes bancas de advocacia, departamentos jurídicos, né? Hoje se fala muito em legal ops, né? Essa ideia também multidisciplinar de trazer outras cadeias produtivas para dentro desse departamento jurídico de empresas, né? Acho que departamento jurídico de empresas também não pode ser uma ilha isolada, né? Ele não tem que ser visto só como custo dentro da empresa, ele precisa realmente ser um business partner, né? Ele precisa levantar a mão, e aí quando você tem soluções que conseguem trabalhar esses dados para trazer uma visão mais rápida, né? Com analytics, com filtros, você consegue trabalhar de uma forma melhor. Então, acho que no final do dia era isso. Eu quis trazer um pouco desse cenário que a gente está vivendo hoje, trazer um pouco do volume de ações judiciais que a gente tem, desse contencioso praticamente inadministrável que a gente tem, e um pouco de como a máquina pode auxiliar. Eu acho que a gente precisa quebrar um pouco dessa barreira cultural e entendendo, acho que passa por entender um pouco como a máquina funciona e o que ela faz e o que ela pode vir a fazer, né? Acho que o advogado ele é indispensável e sempre vai ser indispensável para a administração da justiça, para trazer uma sociedade mais justa, e ele precisa entender como a tecnologia consegue ajudar ele no dia a dia, como que ela vai conseguir, de certa forma, apoiar ele na rotina e como que ele vai atuar de uma forma mais condizente com aquilo que ele estudou tanto, daquilo que ele precisa realmente fazer. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer a Legal Hub, né? Acho que é um evento muito legal, acho que eu quis trazer essa visão de inteligência artificial, e deixo meu e-mail, meu telefone aqui nas redes sociais também, LinkedIn, se quiserem me procurar. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o tempo e fico à disposição para discussões futuras. A gente não está num evento presencial, então fica um pouco prejudicado a questão de perguntas, mas fiquem à vontade para me contatar caso tenham alguma pergunta, alguma discussão ou queiram conversar sobre a matéria. Pessoal, obrigado. Valeu.